Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí, aqui também tá tudo bem. E eu espero que vocês estejam aproveitando aí o sabadão, né? O final de semana e também esses dias aí que a gente não se viu, né? Vocês tenham aproveitado para descansar. Eu sei que vocês devem ter tido aula esses dias agora, né? Com o tio Robson, mas eu não tive aula com vocês já faz um tempinho, né? Então, hoje a gente vai retomar uma aula que a gente não teve por causa do feriado, que foi português e artes, que é a aula de terça-feira. E hoje a gente vai estudar as aulas da terça-feira, que são português e artes, beleza? Então, como assim a gente vai estudar português e artes na mesma aula, professora? Tipo, tem como fazer isso? Português e artes são matérias diferentes, como é que a gente vai estudar os dois juntos? Gente, porque estão muito conectados, vocês não têm noção de como artes e português podem se interligar, certo? Artes, como vocês já têm aprendido, vocês já devem estar ligados, né? Que a gente já vem aprendendo sobre o que é arte. Será que tem como a gente definir o que é arte? Vocês lembram que a gente falou na outra aula? Lembram? Pois bem, arte não é algo tão fácil de se definir, não é? Porque uma coisa que é arte para mim pode não ser para outra pessoa. A arte também tem muito a ver com conhecimento. A arte tem a ver com tantas coisas que, sim, nós podemos juntar português e arte e vocês vão ver um pouco melhor sobre isso durante essa aula. Vocês vão entender mais sobre o mundo das artes, o mundo do português, tudo junto e misturado e vai ser muito massa, né? E também porque essa aula de hoje é um sábado, então eu quis trazer algo para vocês mais leve, algo para vocês poderem ficar mais tranquilos e ver aí as duas coisas juntas de uma forma divertida. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre algo que tem muito a ver com português e também tem muito a ver com arte, que é um poema. Então a gente vai estudar poema, que a gente já vem estudando em português, né? A gente já leu vários poemas, já passei atividade de poema para vocês já leram poemas também para mim, vocês já escolheram poemas, enfim, a gente já fez muita coisa de poema, mas ainda não acabou, ainda tem muita coisa pra gente ver. A gente precisa ver sobre poema, estrutura do poema, analisar um poema, um montão de coisa, né? Mas isso é muito fácil, porque poema é muito legal. Então, já que hoje é uma aula bem tranquila, uma aula no sábado, então eu quero que vocês curtam bastante o final de semana. Uma maneira de curtir é lendo o livro. E por isso que hoje a gente vai começar a aula lendo o livro Poemas para Brincar. Certo? Então hoje vai ser uma aula bem tranquila, onde a gente vai ver um livro bem legal. E esse livro é muito legal. Tem poemas para brincar, justamente. E também é muito legal as ilustrações dele, vocês vão ver. Esse livro é de José Paulo Paes e é um livro muito bom. Inclusive, já ganhou um prêmio, que é o Prêmio Jabuti. É um prêmio muito importante que ele ganhou como melhor livro e melhor ilustração. Então, vale a pena vocês terem esse livro, se vocês quiserem comprar um dia, né? Procurarem ele para comprar. Ou procurar aqui na internet, que tem PDF, e vocês podem achar vários poemas dentro do livro, certo? E hoje eu não trouxe todos os poemas do livro, claro, porque não tinha como, né? Não ia caber numa aula só. Mas eu trouxe 3 poemas. E fica aí a dica, se você quiser ler mais poemas desse livro, né? Poemas para brincar, vocês podem procurar aí na internet que tem. Mas eu trouxe 3, tá bom? Então, o primeiro poema que eu trouxe para vocês, inclusive, é o meu preferido, que é Convite. O nome dele é Convite, o título. Vamos ler? Prestem atenção. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Muito legal, né, gente, esse poema. Se você não entendeu alguma coisa ou quer ler com mais calma, é só pausar o vídeo, tá? E ler de novo. Então, esse poema é muito massa. É um dos meus preferidos. Por quê? A gente vai analisar ele e vai descobrir algumas coisas bem legais. E como que a gente pode analisar melhor esse poema, se aprofundar sobre o que o poema está falando, qual é o título do poema, qual é o assunto tratado no poema, como ele está escrito, como é a estrutura dele, como é a estrutura de um poema. E por isso eu trouxe 10 perguntas que a gente pode sempre fazer para os poemas. Nós vamos fazer essas perguntas para os 3 poemas que eu trouxe aqui. E isso é uma maneira de a gente conhecer melhor e de eu saber se vocês estão entendendo também tudo sobre o poema, ok? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aí, e vocês param e pensam, tá? Pausa o vídeo e pensa aí, é qual é o assunto de cada um dos textos.
Ou seja, qual é o assunto desse texto que a gente lê agora? Qual é o assunto desse poema? Qual é o assunto, gente? Então, se você tiver com dúvida, lê de novo. Mas eu já sei qual é o assunto. Sabe qual é? As palavras. O assunto desse poema são as palavras. Por quê? Porque ele só fala sobre a palavra. Ó. Poesia é brincar com palavra, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, elas têm. As palavras mais novas ficam. As palavras são como a água do rio, que é sempre nova, ou seja, as palavras são sempre novas. As palavras são como cada dia, que é sempre um novo dia. Então, as palavras são sempre uma nova coisa, uma nova palavra, um novo dia, sabe? Então, vamos brincar de poesia, ou seja, vamos brincar com palavras. Apesar do poema falar sobre poesia, ele está focando mais na parte das palavras, porque poesia é brincar com palavras, né? Então, poesia também são palavras. Você precisa das palavras para fazer uma poesia. Então, o principal conteúdo, o principal assunto que está falando aqui nesse poema é qual? Palavra, né? Olha aí que legal. Então, qual é o assunto desse texto, desse poema? Palavra. São as palavras. Bem legal, né, esse assunto. E a segunda pergunta que a gente pode fazer é: apresenta um título? Qual é o título desse texto? Então, apresenta título? Sim. Qual é o título? Convite. Por que será que esse título está nesse poema? Convite. Convite. Nem fala sobre convidar alguém para alguma coisa. Como assim? Gente, é muito claro que o nome convite do poema é porque o poema é um convite, na verdade. É um convite para quê? Para gente brincar de poesia. É só vir aqui embaixo ó, e ver na última linha. Esse poema é um convite para quê? Pra gente brincar de poesia. Porque no final ele nos chama, né? No final ele fala, vamos brincar de poesia? Ou seja, ele convida você a brincar de poesia com ele. Certo? Então é o que a gente tá fazendo, a gente tá brincando de poesia, não é? Como é a disposição do texto nas linhas? Ah, e outra coisa, esse poema tem título, né? A gente viu que tem título, a gente respondeu outra questão. Como é a disposição do texto nas linhas? Ou seja, como o texto está nas linhas? Ele está como um texto qualquer, jogado assim nas linhas completas. Como é que ele está? Então, a gente já estudou, né? Como o texto fica quando a gente tem um poema. Não é de maneira normal, não é um parágrafo. Nós não temos parágrafos, nós não temos linhas. O que é que a gente tem no lugar? Versos no lugar de linhas e estrofes no lugar de parágrafos, não é? E tem outra pergunta também. As linhas são completamente preenchidas? A gente está na pergunta 4, tá? As linhas são completamente preenchidas antes de se passar para a próxima? Ou seja, as linhas vão até o final, igual no caderno, que a gente escreve até o final, para poder ir para a próxima? Não, né? As linhas, elas se partem aí em vários, ó. Aqui mesmo, na primeira linha, só tem uma palavra, que é poesia. E aí já vai para a próxima. Mas por que será que isso acontece, gente? Porque no poema a gente tem essa possibilidade. A gente não é pra gente escrever uma linha inteira. A gente deve realmente cortar, porque os poemas têm a questão dos versos e das estrofes. Ou seja, precisa de rima, precisa de métrica. Nem sempre tem rima, mas precisa ter uma sequência diferente, né? Diferente dos textos normal. Isso é uma característica do poema. Existe sinal de pontuação ao final de cada linha? Vamos ver. Todas as linhas precisam de uma pontuação no final? Não, poesia não tem nenhuma pontuação para depois. Por quê? Porque a gente sabe que vai continuar ainda na linha de baixo. Então não precisa de nenhuma pontuação aqui nesse caso. Mas algumas têm, não é? Algumas linhas têm pontuação. Por exemplo, sempre que acaba uma estrofe, nós temos o ponto final, ó. Aqui nessa última linha da primeira estrofe tem um ponto. Nessa última linha da segunda estrofe tem um ponto. Nessa última linha da terceira estrofe tem um ponto. Nessa quarta tem um ponto. Na última linha da quinta tem um ponto. E na última linha da sexta tem uma interrogação, né? Que também serve como uma forma de fechar a estrofe, né? Então, sim. Então, não, né? Nem sempre vai ter pontuação final no final de cada linha, né? Nem sempre vai ter uma pontuação, às vezes não tem, e não tem problema, porque isso mostra que o texto continua ali, né? Quantos versos apresenta cada um dos poemas? Então, esse poema aqui, quantos versos ele tem? A gente sabe que os versos são como se fossem as linhas do poema, né? Então, poesia, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Temos 17 versos, não é? 17 versos do poema Convite. Os versos são agrupados em estrofes? Sim, né, gente? Os versos são agrupados em estrofes, não é? Quantas estrofes apresenta cada um dos poemas? Então, tem estrofes que só tem um verso, mas mesmo assim são estrofes. Ó, essa estrofe aqui tem quantos versos? 1, 2, 3, 4. Uma estrofe com 4 versos. E aqui, 1, 2, 3, 4. Duas estrofes, né? Cada uma com 4 versos. E aqui, mais uma estrofe com 4 versos. Aqui temos mais uma estrofe, só que agora com 2 versos. E aqui temos mais outra com 2 versos de novo. E agora uma última com 1 verso. Como assim, professora? Não está seguindo o padrão? Você disse que às vezes os poemas vão seguir padrão. Justamente, às vezes, nem sempre o poema vai seguir um padrão certinho. Que existe os poemas que têm versos livres, ou seja, ele não vai seguir o padrão de sempre ter uma estrofe com tantos versos, embaixo de outra estrofe igual, com tantos versos igual. Alguns vão ter esse padrão e outros não vão ter. Como essa aqui, que tem estrofes diferentes. Começa com estrofes parecidas, mas depois, no final, dá uma mudada. Então, não é certinho, certo? O poema não é totalmente metrificado, ou seja, não tem uma métrica constante, certo? A gente chama assim, mas vocês não precisam chamar desse jeito que eu chamo, tá? De métrica e tal. Mas isso é para vocês irem entendendo melhor. Certo. Aí outra pergunta. Quantas estrofes apresenta cada um dos poemas? A gente já viu, não foi? E a outra é, existem palavras com sonoridade semelhante, ou seja, existem rimas. Nesse poema tem rima? Bom, poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Não tem rima aqui, né? Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. Não tem rima. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Não tem rima. Como a água do rio, que a água é sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Não tem rima ainda. Vamos brincar de poesia? Agora teve uma rima aí, não foi? Onde? Aqui, ó. Como cada dia, que é sempre um novo dia, vamos brincar de poesia? Então, dia e poesia finalmente teve uma rima. Mas só tivemos essas rimas, né? De dia e poesia, apenas. Não tivemos outras, ok? Existem repetições de palavras ou expressões? Quais? Sim, existem repetições, né? A gente vê a repetição da questão desse estilo de falar como a água do rio, que é sempre água nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Então, existe a repetição da comparação aí, né? Existe a repetição da expressão, não existe a repetição das palavras em si, mas sim das expressões, não é? Ok, esse foi o poema Convite. Eu espero que você tenha entendido o quanto esse poema é legal, porque ele fala sobre a poesia e sobre poesia ser brincar com palavras. Então, você lê poesia, você lê poemas e poesias, são coisas divertidas, sabe? É uma maneira de brincar, de se divertir. E a gente tem que entender que não é só para estudar, sabe? É pra gente se divertir, é pra gente aprender. E que a gente tem que fazer isso sabendo que é algo muito bom, sabe? Que é algo divertido, com a mente aberta para se jogar na imaginação. A imaginação faz com que seja tudo bem divertido, não é? Pelo menos nessa questão do poema, não é verdade? Então, nós podemos brincar com a poesia, brincar com as palavras. As palavras, às vezes, são chatas, a gente estuda e usa muitas palavras, escreve muito e a gente fica cansado. Mas na hora do poema, na hora que a gente vai escrever um poema, na hora que a gente vai ler um poema, a gente vê que as palavras mudam, elas tornam as coisas divertidas. A gente pode brincar com elas, colocar elas num canto, rimar, fazer um poema de qualquer coisa que eu tenha vontade. Então, isso é brincar com palavras, certo? E o poema faz o convite da gente brincar de poesia. Então, vamos continuar brincando de poesia para o próximo poema. O nosso próximo poema se chama Paraíso. Eu também gosto muito dele. Ele é do mesmo livro, do mesmo autor, ok? Diz assim: se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui.
Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Muito legal, né, gente, esse poema. Eu gosto muito dele também. É um poema muito legal. E, inclusive, eu gosto muito dele por causa desse final. Porque, ó, o final dele fala assim: se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Que é algo interessante pra gente analisar. Por quê? Porque o mundo que Deus fez no começo, ele era assim, ele era o paraíso, não é? Ele era o paraíso. Só que foi o homem que fez o pecado, foi o homem que introduziu o pecado no mundo, né? Se o homem e a mulher não tivessem comido o fruto proibido, não teríamos pecado, seria realmente o paraíso. E é assim que nós devemos querer, né? A gente deve querer ir para o paraíso, que é a nossa vida eterna no futuro, não é? Então, esse poema é uma forma de desejar isso, né? Desejar o paraíso. Enfim, isso é uma análise minha, né? Mas só compartilhando com você. Vamos voltar para as perguntas e fazer as mesmas perguntas que a gente fez para o outro. E vamos ver as diferenças? A primeira pergunta diz: qual o assunto desse texto? Então, vamos ver. O assunto desse texto, gente, é justamente como se eles estivessem sonhando com algo, né? É um sonho. Aí, se esta rua fosse minha, eu ia fazer isso. Ah, se isso aqui fosse meu. Ah, se aquilo fosse meu. Então, o principal assunto é realmente o desejo do autor, né? Apresenta título? Sim, mais uma vez temos o título. E o nome desse poema é Paraíso. Como é a disposição do texto nas letras? Então, a gente já falou sobre isso. Continua sendo diferente de um texto convencional. Os poemas a gente pode mudar aliás, a gente não pode fazer como um texto qualquer. A gente tem que seguir um ritmo. Se a gente quer que o poema seja um poema, a gente precisa realmente dividir ele. A gente precisa dividir ele em versos e estrofes. A gente não pode fazer ele numa linha normal, como se fosse num caderno, como se fosse um texto, numa matéria. Não, a gente realmente tem que sempre dividir ele em versos e estrofes, não é? As linhas são completamente preenchidas? Não, esse poema também mostra que isso não acontece, né? Existe sinal de pontuação ao final de cada linha? Mais uma vez, não. Ó, aqui embaixo não temos pontuação. Mas tem muitas linhas que tem, né? Então não é uma regra, não. Nem sempre precisa ter pontuação. Porque nem sempre você vai terminar uma sentença na mesma linha, né? No poema nós temos a quebra. Nem sempre uma frase inteira vai estar na mesma linha. Muitas vezes a frase vai ser partida e vai ficar no outro verso, não é? Linha não, gente. Eu falo linha às vezes, mas é verso, tá? Nem sempre a frase inteira vai ficar no mesmo verso. Às vezes, um pedaço da frase vai para o outro verso embaixo, ok? Que mais? Quantos versos apresenta esse poema? Vamos ver esse, né? Então, vamos ver quantos versos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 versos nós temos. Os versos são agrupados em estrofes? Sim, nós já percebemos que sim. Quantas estrofes apresenta esse poema? Então, vamos ver quantas. 1 estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes e 4 estrofes. Então, nós temos 4 estrofes de 4 versos, não é? Que massa! Esse poema já é diferente do anterior, né, gente? Vocês estão lembrados? Ó, o anterior era algo mais livre, não tinha a métrica tão perfeita. Esse aqui tem 4 versos com 4 estrofes cada. Então, tá seguindo uma regra aí de sempre ter 4 versos e 4 estrofes. Quantas estrofes? Existem palavras com sonoridade semelhante, ou seja, existem rimas, existem repetições de palavras ou expressões. Vamos ver? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Então já vimos que tem rima sim nessa primeira estrofe. Não nela toda, né? Mas se a gente for ver, ó, essa primeira linha, esse primeiro verso aqui, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não combina, né, os dois. Não para automóvel matar gente. Também não combina, mas
para a criança brincar, combina aí com eu mandava ladrilhar. Então, quer dizer que se a gente fosse dizer aqui, ó, esse verso aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é C e esse aqui é D. Então, o B, eu mandava ladrilhar, tá combinando com o D. B e D rimam, mas para a criança brincar. Então, ladrilhar e brincar tá rimando aí. Então, o verso B e o verso D estão rimando. Se a gente fizer a mesma coisa aqui na outra estrofe, será que a gente encontra a mesma rima nos mesmos versos? Vamos ver? Se esta mata fosse minha, o verso A, né? Tá em outra estrofe, então a gente começa de novo A. O verso B, eu não deixava derrubar. O verso C, se cortarem todas as árvores. E o verso D, onde é que os pássaros vão morar? O que é que rimou aí? Morar e derrubar. Em que versos eles estão? No verso B da segunda estrofe e no verso D da segunda estrofe. Então, quer dizer que B e D rimou de novo. Então, em cada estrofe, qual a regra? O que vai rimar? O verso B e o D. Aqui também o verso B, ou seja, o segundo verso e o quarto verso, não é? Então, na primeira estrofe vai rimar o segundo verso com o quarto verso. Na segunda estrofe vai rimar o segundo verso com o quarto verso. A gente já viu que é uma regra, então isso tem que acontecer em todas. Então, vamos ver se acontece na terceira estrofe. Se este rio fosse meu, primeiro verso, né, verso A, digamos assim, eu não deixava poluir, verso B, segundo verso. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Então, que os peixes moram aqui rimou com poluir. Poluir aqui, não é? Então, o verso B, ou o segundo verso, tá? Eu estou usando essa questão do A, B, C, D, ou primeiro, segundo, terceiro, quarto, tanto faz, tá? É só para mostrar onde é que tem rima. Poluir e aqui. O poluir tá no segundo verso. E a palavra aqui tá no quarto verso, ou seja, o verso B e o verso D rimam também. Então, tá seguindo a regra. E aqui também vai seguir a regra, que é, se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Então, crianças e mudanças rima o segundo verso e o quarto verso rimando de novo, né? Então, seguiu sim uma regra. Sempre nós tivemos o quê? 4 estrofes com 4 versos. Cada estrofe rimava o segundo verso com o quarto verso. Em todas as estrofes, não é? Então, certo? Entenderam que esse poema já é diferente do anterior? O poema anterior não tinha uma regrinha assim tão certinha sobre... Não tinha rima direito, né? Só tinha no finalzinho uma rima ali. Mas não era algo certinho, eram versos livres. Enquanto nesse aqui nós temos versos metrificados, que a gente chama, certo? Metrificados, ou seja, estão seguindo uma regra aí, sempre repetindo, ok? E pronto, existem repetições, a gente já falou sobre isso. Vamos para o próximo, que se chama Profissões. Esse é o último poema que nós vamos estudar essas perguntas, né? Que nós vamos analisar melhor. O nome do poema é Profissões. A primeira... Ele está dividido em 3, então vamos ler separado. O marujo. Marinheiro pequenino, bebeu água ao se deitar. Acordou de madrugada, a sua cama era um mar. O carpinteiro. Bate, bate, martelinho. Mas não bata feito cego. Cuidado com o meu dedo, que o meu dedo não é prego. O bombeiro. Blém, blém, blém. Quem vem? Quem vem? É o bom bombeiro e vem ligeiro. Alguém o chama para apagar a chama. Ele vem que vem. Blém, blém, blém. Olha aí que legal esse poema também, né? É um poema sobre o quê? Qual o assunto? Profissões, né? Nós temos aí 3 profissões: marujo, carpinteiro e bombeiro. Isso aí tá bem óbvio, né? Ele fala cada um sobre a profissão. E apresenta um título? Sim, o título é Profissões, não é? Como é a disposição do texto na linha, a gente já viu isso, né? É igual a todos os outros poemas. Os versos que agora não são linhas, são versos, né? Porque estamos num poema. Eles não têm continuidade, eles se partem e vão para baixo, né? Como é a disposição? As linhas são completamente preenchidas? Não, acabei de falar sobre isso. Existe sinal de pontuação ao final de cada linha? Nem sempre, né? Não é a regra dos poemas. Quantos versos apresenta cada um dos poemas? Vamos ver quantos versos esse poema apresenta? A partir daqui nós já temos um poema, então a gente tem que contar todos os versos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós temos 19 versos. Se agrupam em estrofes? Sim. Quantas estrofes apresenta o poema? Vamos ver.
nós temos 1, 2 e 3. Cada estrofe é uma profissão diferente. Muito legal nesse poema que ele teve essa sacada de botar 3 profissões no mesmo poema. E cada profissão é um poema... Eita, cada poema é uma... Cada poema não. Cada estrofe é um poema... Cada estrofe é uma profissão diferente. Nossa, gente. Agora quase não sai, né? É isso que eu tô querendo dizer. Cada estrofe traz uma profissão diferente, né? Ó, nessa primeira estrofe nós temos a profissão de marujo, temos a profissão do carpinteiro e a profissão do bombeiro. Cada um tem um títulozinho, né? Muito legal. Existem palavras com sonoridade semelhante, ou seja, existem rimas. Vamos ver. Sim. Ó. Marinheiro pequenino bebeu água ao se deitar. Acordou de madrugada, sua cama era o mar. Ó, mais uma vez nós temos rimas aqui, rimas do segundo verso com o quarto verso, né? Bate, bate, martelinho, mas não bata feito cego. Cuidado com o meu dedo, que o meu dedo não é prego. Cego e prego, rimando também. Temos aí, mais uma vez, rima no segundo verso e no quarto verso aí da outra estrofe. E a última estrofe, blém, 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 quem vem, é o bom bombeiro e vem ligeiro. Aqui já muda as rimas, ó. As rimas são de blém com vem, bombeiro com ligeiro, então tá tudo rimando, ó. Primeiro com o segundo rimando, o terceiro com o quarto rimando, o quinto verso com o sexto verso rimando, ó. Alguém o chama para apagar a chama, ele vem que vem, blém, 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 rimou também o último com o penúltimo verso, não foi? Então, nós temos rimas aí diferentes também. Esse aí também é um poema que não segue uma métrica certinha, assim, bem certinha. É uma métrica diferente, né? Então, a gente já viu os 3 versos que eu queria apresentar para vocês. Eita, os 3 poemas que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro é muito bom. Infelizmente, não dá pra gente ver tudo que eu queria ver dos poemas, tipo, todos os poemas que eu queria trazer mais, só que as aulas aqui tem que ser mais rápidas, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desses poemas, são muito, muito legais. Procurem esse livro depois para vocês lerem, vale muito a pena, tá bom? E vamos para a nossa atividade, que é para a gente poder praticar melhor isso. Ah, professora, mas atividade no sábado, final de semana. Calma, gente, são atividades tranquilas, ó. Eu trouxe para vocês reescreverem o poema, tá? Reescreva o poema a seguir no centro da folha do caderno de português. Eu botei português, meu Deus, mas foi erro de digitação, tá? Então, não precisa escrever as perguntas, não, tá? No caderno. O que eu quero que vocês façam no caderno de português é o próximo poema que eu vou ler, vocês vão escrever no caderno. O próximo, não é esses 3 que eu já li, não. É o próximo que eu vou mostrar ainda. Deixa eu terminar de ler essa questão. Você vai escrever o poema a seguir, ou seja, o poema que eu vou ler para vocês ainda, no centro da folha do caderno de português, do jeito que ele é, ou seja, seguindo as coisas do poema, certo? A métrica do poema. Não é para você escrever numa linha, você vai escrever em versos, ou seja, não vai até o final da linha, não. Siga aí como o poema tá. Você vai escrever onde? No centro da folha. Ah, professora, então eu vou começar aqui, ó, no comecinho da folha, por exemplo. Um exemplo aqui, essa folha. Ah, professora, eu vou começar aqui, no começo da folha, ou aqui no começo da folha. Não, vocês vão começar no meio da folha, tá? Deixa esse espaço ao redor sem nada. Por quê? Porque enquanto você me ouvir lendo o poema, depois que você copiou o poema, você vai me ouvir, volta aqui na aula, me ouve lendo esse poema, que é o que eu vou passar agora. Você vai fazer uma ilustração baseada na sua audição, do que você está ouvindo do poema. Ah, ela falou sobre isso e isso no poema, então eu acho que eu vou desenhar isso aqui, isso aqui. Enquanto você ouve, você vai desenhando o que é que você está sentindo daquele poema, certo? Onde você vai desenhar? Ao redor do poema que você escreveu. Então, você escreveu o poema aqui no meio. E ao redor, nessa folha, você vai fazer a ilustração, ou seja, sobre o poema que você acabou de escrever, tá? Se o poema falar sobre, sei lá, natureza, você vai escrever aqui o que você percebeu que o poema fala sobre natureza, certo? Enfim, você vai soltar sua imaginação. O que é que você está imaginando aí? Você vai fazer a ilustração. É só você se basear justamente nos poemas que a gente estava lendo anteriormente, ó. Estão vendo, ó? Tem um poema e ao redor tem ilustração, ó. Aqui, por exemplo, tem um poema, mas ao redor nós temos uma ilustração. E eu quero que vocês façam isso realmente, certo? Vocês façam ao redor do poema uma ilustração, ok? Certo? Se baseia nesses poemas aqui que eu já mostrei aqui. E, voltando,
Depois que vocês fizerem isso, certo? Vocês vão ouvir, a letra vai fazer a ilustração. Pronto. Aí vocês vão passar a folha do caderno, a próxima folha, tá? Vocês não vão mais escrever na mesma folha, porque a folha já vai estar toda ilustrada, toda bonita, pintada, tá? Vocês caprichem. Por último, você vai responder na próxima folha do caderno, poema é arte? E você vai responder a sua opinião. O que é que você acha? Poema é arte? Sim. Não é isso que eu quero, não. Sim, não. Não é isso. Eu quero que você explique. Poema é arte porque isso, isso e isso, tá? Poema não é arte por causa disso, isso e isso. Você vai escrever o que você acha, ok? Baseado em quê? No que a gente já estudou de arte, né? Nós já vimos o que é que pode ser arte, enfim, nós já estudamos isso aí, né? Eu quero que vocês coloquem a cachola aí para funcionar, ok? E agora vamos fazer o que a primeira questão pede, né? Essa segunda questão é com vocês, tá? A primeira questão é que eu vou primeiro ler o poema para depois vocês poderem fazer. O poema é o seguinte, vou ler, tá? O nome do poema é Canção. Esqueci de botar aqui, mas o nome do poema é Canção. Fui fechar a janela ao vento. Vento, por que vens aqui? Eu amo os papéis que leio. Fui fechar a janela ao vento e me arrependi. O vento dançava nos ares, nem no céu nem no jardim, só na sua liberdade. O vento dançava nos ares, isento e sem fim. Vento, quero ir também contigo, em meu coração falei. E meu coração levou-me, mais longe do que contigo. Vento, voarei. De Cecília Meirelles. Então, vocês vão fazer o que agora? Copiar esse poema no centro da folha do seu caderno. Depois vocês vão voltar aqui para o que eu acabei de ler e ouvir de novo o que eu li, certo? E fazer a ilustração ao redor, de acordo com o que vocês entenderam do poema, do que vocês sentiram com o poema, ok? E pintar, certo? Deixar bem bonito. E aí, depois disso, é que vocês vão fazer aquela segunda questão, tá? Que é para dizer, poema é arte? E explicar, certo? Escrevendo. Eu não quero uma linha, 2 linhas, não, tá, gente? Eu quero, no mínimo, 4 linhas. Nessa segunda questão, tá? No mínimo, 4 linhas. Beleza? Vamos agora terminar. Mas antes, a gente precisa ver uma coisa. Vamos ler aqui comigo? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto é o quê? Parece um poema, não é? Quando a gente lê assim, não parece um poema? Não está escrito como um poema, não é? Por que será? Porque a Bíblia é repleta de poesia. Isso está lá em Isaías, certo? Esses versículos, são versículos, gente, acreditam? Esses versículos estão lá em Isaías, capítulo 40, versículo 29 ao 31. Esses versículos trazem para mim a certeza de que o que a gente está estudando está certo. A gente está estudando o que Deus quer que a gente estude mesmo. Sabe por quê? Porque poema tem na Bíblia. Se tem na Bíblia, então, gente, a gente tem que estudar mesmo, sabe? A gente precisa estudar para a gente entender que a Bíblia é poética. A Bíblia é cheia de poesia, de poema. Certo? Não parece um poema? Porque foi Deus que inventou a arte. Foi Deus que inventou o poema. Foi Deus que inventou as palavras antes de todo mundo. Então, na Bíblia, nós temos poemas. Olha que incrível. Por que a gente não usa a Bíblia, então? Vamos usar, como a gente está fazendo agora. Sempre usar a Bíblia para aprender poemas, para aprender arte. Porque sim, na Bíblia temos isso, certo? A Bíblia é contemporânea. Por isso que até hoje a gente estuda poema. Como assim contemporânea? A Bíblia está até hoje sendo usada, certo? Tudo que tem na Bíblia a gente pode usar hoje também. Tudo que tem na Bíblia é atual, está acontecendo agora também, sabe? Porque, por exemplo, se a gente tem um poema desses, a gente estuda poema também hoje, não é? A Bíblia é assim, ela nos dá essa grandiosidade de coisas que Deus deixou para nós a Bíblia como um presente. E é por isso que hoje a gente tem arte, a gente tem tudo isso, que é bem legal de estudar. Porque nós temos isso na Bíblia também. Nós sabemos que é isso que Deus quer que a gente estude, não é? É uma das coisas que Deus quer que a gente estude, com certeza, porque a própria Bíblia tem. Então a gente tem que estudar, certo? Espero que vocês tenham gostado também desses versículos, porque são versículos muito bonitos e poéticos, que falam sobre sentimento, que expressam, né?
expressa um sentimento. Então, é poético e arte, certo? Então, é isso, meus amores. Eu gostei muito da aula de hoje. Espero que não tenha ficado muito longa. Mas é isso. Bom final de semana pra vocês. Deus abençoe vocês. Um beijo aí da professora de vocês. Que tô com saudades. Até segunda, hein? Beijo, gente. Tchau.